meus amigos de hobby, tudo bem? Vamos fazer aqui outro review, dando continuidade no canal, num review da caneta da marca Visconti, uma marca italiana, com essa logo em V, com esse, me parece uma espécie de velocímetro, e aí você vê também aqui a inscrição Firenze, que ela é sediada na cidade de Florença, na Itália. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a série Visconti Van Gogh. A Visconti tem essa caixa bem característica, que é em forma de triângulo, um triângulo retângulo com ângulo reto aqui, e é uma caixa já bem característica dessa série, onde a gente pode tirar a luva de papelão e ver que é uma caixa no material que imita um couro sintético, nem chega a ser um couro sintético, não sei dizer exatamente qual material, mas é um material bem confortável, bem bonito. E aqui a mesma logo que tem na luva. A caixa abre de uma forma peculiar também, da mesma forma que o formato. E aqui você tem o autorretrato do Van Gogh, uma das suas pinturas mais famosas, que é o Portrait Bleu. É um dos muitos autorretratos em que o Van Gogh fez, mas talvez o mais famoso deles. E a caneta vem lembrando as cores e tonalidades deste autorretrato. Aqui dentro da caixa, além da miniatura da pintura de Van Gogh, vem a caneta e nada mais assim no fundo, não tem nada além da logo da marca. Vem este folhetinho muito interessante que ele vem falando de toda a coleção Van Gogh com diversos quadros, são 12 no total. Aqui os girassóis, Noite Estrelada, e todos nas cores que são características dos quadros. Aqui o Portrait Bleu, o quarto de Van Gogh, o par de sapatos, enfim, outro autorretrato, o café, enfim, vem uma série aqui de imagens do pintor holandês. E aí que o folhetinho falando um pouquinho mais sobre a obra, dando algumas características da coleção, enfim, é uma série bem especial da Visconti, que sempre me interessou e eu namorava um pouquinho com essa peça há algum tempo. Então vamos falar agora da caneta, deixando a caixinha aqui, além de diferente, me parece muito bonita, eu gosto muito. Então a caneta está aqui. Ela, como eu falei, tem os traços da pintura, do Portrait Bleu, e é uma caneta azul, né? Vocês podem ver que são os tons principais da pintura, com algumas manchas em laranja, que remete às cores dos cabelos e da barba do Vicente Van Gogh. Enfim, é uma caneta que me atraiu muito e que me fez... Eu não sosseguei enquanto eu não pude comprá-la. Falando um pouquinho dos aspectos externos, é uma caneta que ela não é arredondada. Não sei se o vídeo dá para ver perfeitamente, mas ela é uma caneta facetada. Ela tem traços meio sextavados, enfim, ela é uma caneta facetada, o que deixa ela com uma resina num aspecto bem interessante, mais brilhoso. Aqui na parte de baixo não tem nada demais, é só um anelzinho de aço, enfim, cromado. E aí subindo, aqui em cima, muito interessante, que é característico da Visconti, que aqui em cima tem um ímã com a logo da marca. Vou aproximar um pouquinho. Com a logo da marca, e esse ímã ele sai. Ele sai para que você possa colocar uma pedra na cor da caneta, colocar suas iniciais, fazer uma coisa padronizada, personalizada, perdão, para que fique uma caneta ainda mais... além da resina, que é uma resina única, porque cada caneta tem a sua resina, as suas manchas em um lugar, você pode deixar ela bem personalizada, trocando aqui a parte superior. O clipe, ele tem uma mola, que é um mecanismo que entra aqui na parte do ímã aqui de cima. Ele tem um mecanismo que deixa uma mola, mas nem por isso deixa de ser firme, é um clipe bem interessante. Aqui pela lateral você vê Visconti. Eu não sei, mas para mim lembra a Ponte Vecchio da cidade de Florença, né? Então não sei se foi a inspiração da marca, mas é um clipe bem tradicional que de longe você consegue identificar que ele é da Visconti. Falando um pouquinho do anel, aqui na união do corpo com a tampa, aqui você pode ler Portrait Bleu, que é o nome do quadro, que é o
retrato azul, né, o autorretrato azul, e atrás a inscrição Van Gogh, que remete à coleção da Visconti, com algumas bolinhas em relevo aqui, uma inscrição bem feita, bem bonita, dentre alguns anéis cromados. O sistema de abertura é em clique, e é um clique que vocês vão conseguir ouvir no vídeo. Ele tem um ímã, então você não precisa fazer força, basta você soltar e ele automaticamente junta ao corpo da caneta. Então é um sistema bem favorável, bem sofisticado da caneta. A transição do corpo para a seção você não sente, nem parece que tem aqui uma união de tão perfeito que é essa transição. O que não me agrada muito é a seção, e muita gente também não gosta, porque muitas vezes fica o dedo na hora de empunhar a caneta, você acaba deixando marca dos dedos pelo fato de ser cromado, né? Então é uma coisa que desagrada algumas pessoas, mas que me desagrada um pouco, mas não é o fim dos tempos. É uma caneta bem bonita, uma caneta com todo cromado e o corpo na resina. E a pena, característica da Visconti, vou aproximar um pouquinho aqui, tem o nome Visconti, o briefer roll ele é em forma de meia-lua, como também é tradicional em algumas penas da Visconti, a fenda até a ponta, e aqui embaixo tem a inscrição, está um pouquinho sujo, mas é uma inscrição de pena F, a pena fina aqui da minha Visconti Van Gogh. O alimentador também, que aparece bem que é Visconti, escrito, ele fica bem personalizado, então é uma caneta cheia de sofisticação, até porque ela não custa um preço muito acessível. Abrindo o interior e o sistema de enchimento é em conversor, também com a inscrição Visconti no corpo. Então um conversor simples, um conversor tradicional e bem fácil e prático de usar. Já está aqui com tinta, para que a gente faça mais tarde o teste de escrita. Vamos falar um pouco das medidas. A caneta fechada tem 14 centímetros, então é uma caneta média. Fica até um pouquinho grande, mas eu acredito que um tamanho médio é o mais certo de se falar. Ela aberta tem 12,4 centímetros, o que para minha empunhadura, que fica um pouco atrás, fica confortável, é tranquilo de se escrever. E com a tampa postada, e ela posta muito bem. Não tem o ímã, mas fica bem segura, acho que por conta também das facetas. Pegando ela postada, ela tem 16 centímetros certinho. Com a tampa postada também fica bem confortável, não tem peso em demasia na parte da tampa, então fica bem confortável sim. O peso da caneta, vamos fazer aqui o teste. Ela é uma caneta que eu diria vai um pouquinho pro pesado, não é uma caneta leve. Ligando aqui a balancinha, vamos colocar, ela vai para 31,86, é uma caneta, como eu disse, para mim acima de 30 se torna uma caneta pesada, mas onde nem um pouco desbalanceada, já que ó, 11,44 na tampa, então o dobro do peso da tampa está na caneta, no corpo da caneta, principalmente da seção e pena. É uma pena de aço, eu esqueci de falar isso, é uma pena de aço onde não tem muita flexibilidade. E existe a pena em paládio, só que é muito mais caro, até mais difícil de achar. Eu comprei a de aço, que já não é barata, e já me satisfez e atende minha necessidade. Falando um pouquinho do preço, eu fiz um orçamento, não foi onde eu comprei, mas eu fiz aqui um orçamento, eu comprei num leilão do eBay, mas eu fiz um orçamento na Goulet Pens, e uma faixa de $290 para ter na sua coleção. Então é isso, gente. Falando também aqui um pouquinho do bolso, que já é tradicional de se fazer nos meus reviews. Eu peguei também um bolso padrão, bolso que não foge das características tradicionais de um bolso de trabalho. E postando aqui a caneta, fica muito bem postada no bolso. Certo? Só com um pouquinho para fora, um pouquinho do clipe para fora, mas nada que me desagrade ou que deixe em demasia para o lado de fora. Então é isso, gente. Falando um pouquinho da Visconti Van Gogh Portrait Blue. Então, pessoal, vamos aqui ao teste de escrita com a Visconti Van Gogh Portrait Blue. Então vamos escrever aqui um pouquinho com a Visconti
Van Gogh Portrait Blue. A tinta, a pena F, e a tinta é a Montblanc Miles Davis. Então aqui fazendo teste de escrita, um bom fluxo, com uma boa umidade, uma caneta bem úmida, já vai para o polo úmido, apesar da pena F. Em traços rápidos funciona muito bem, perfeita, e também em todas as direções ela escreve bem. Isso aqui foi um mau posicionamento da minha mão. Escrevendo um pouquinho aqui algumas frases, algumas palavras. É uma caneta que me agradou muito na escrita, uma caneta com um pouco de feedback, porém uma caneta que não deixa desconfortável a escrita. Você sente o atrito, como se você estivesse escrevendo com algum grafite. Mas é uma caneta muito confortável para escrita, que não sei se para o dia a dia, por conta do preço, e o risco de alguém perder, mas se você trabalhar numa mesa onde não perde suas canetas, não corre risco de danificá-las, é uma caneta que com certeza é indicada para o uso diário. Então, fica aqui o meu muito obrigado, e se você puder se inscrever no nosso Instagram, Canetas de Luxo. Novidades, enfim, com lançamentos e de repente classificados. Quem quiser fazer fazer a venda da sua caneta, sua peça por lá, a gente faz essa ajuda.